Boa noite, boa tarde, bom dia, jovens. Conforme eu tinha combinado com vocês, hoje eu vou fazer uma aula sobre a teoria da preferência pela liquidez do Keynes, né, que estão nos capítulos 13 e 15. Então, essa é a primeira parte, na verdade, porque no capítulo 17, o Keynes também trata do assunto de uma maneira mais completa, eu diria mais coerente. Então, a gente vai ver essas duas em duas aulas, né? E aí eu vou mostrando as diferenças na abordagem dos capítulos 13 e 15 e depois no capítulo 17. Então deixa eu partilhar aqui o PowerPoint, que também foi junto no e-mail que acompanha esse vídeo. Então, como eu disse para vocês, a aula está baseada principalmente na teoria geral, que eu mandei já o link para vocês com o livro, né? Então, nos capítulos 13 e 15, e num próximo vídeo eu mando a aula baseada no capítulo 17, tentando fazer essa comparação entre os três capítulos, né? O capítulo 13 e 15, eles são basicamente complementares, eles não divergem em essência um do outro, tá? Então, tem coisas aqui na apresentação que estão no capítulo 13, outras estão no capítulo 15. Tá? Então, a questão que eu vou tentar deixar claro para vocês é que existem duas abordagens do Keynes. Uma abordagem em que ele vai colocar a questão dos juros como uma relação entre demanda e oferta de moeda, e a outra, mais especificamente, mais completa, que é no capítulo 17, da preferência pela liquidez. Tá? Então, a questão que o Keynes vai discutir, ela está mais ou menos naquela esfera da discussão que a gente viu do Wixel. Então, o que determina a taxa de juros? E aí vocês lembram que o Wixel tinha duas taxas de juros, né? Taxa de juros natural, normal, real, e a taxa de juros bancária. Né? Então, quando se tratava da taxa de juros natural, o que o Wixel dizia? É uma visão convencional da teoria neoclássica convencional, de que a taxa de juros é o resultado entre a demanda por fundos de empréstimo e a oferta de fundos de empréstimo. Então, a demanda de fundos de empréstimos é dada pelos investidores, de acordo com a produtividade marginal do capital, produtividade física do capital, melhor dizendo. Essa produtividade física do capital num determinado patamar leva os capitalistas a demandarem recursos que vão vir dos poupadores. Então, os poupadores são as pessoas que têm os produtos, ou elas consomem o produto ou elas poupam. Então, os poupadores vão poupar tanto mais quanto mais alto for a taxa de juros que os capitalistas pagarem pela poupança dos poupadores. Então, a gente viu isso. Então, a taxa de juros seria basicamente a oferta e demanda de poupança, né? Seria determinada pela oferta e demanda de poupança. E já no início do capítulo 13, o Keynes afirma uma coisa diferente. Ele vai dizer que a taxa de juros e a eficiência marginal do capital, que seria a taxa de retorno do investimento, né, são coisas distintas. Né? E que neste capítulo ele está interessado em estudar a determinada taxa de juros. Então, veja, o Keynes já começa dizendo que o que determina a demanda por investimento, que é a eficiência marginal de capital, é uma coisa diferente do que determina a taxa de juros. Então, diz ele lá, pode-se dizer que a escala da eficiência marginal do capital governa as condições em que se procuram os fundos disponíveis para os novos investimentos. Quer dizer, os capitalistas querem investir, eles vão procurar demandar recursos, dinheiro, para fazer o investimento,
é para financiar o investimento, de acordo com a eficiência marginal do capital. Tudo bem. É o retorno esperado pelo investimento. Enquanto a taxa de juros governa as condições em que esses fundos são correntemente oferecidos. Ok? Até aqui pode não parecer muita diferença, mas veja, lá na teoria convencional, essa taxa de juros é uma relação entre oferta e demanda por bens físicos. Aqui, o que a gente está falando é que a taxa de juros vai ser determinada de uma outra maneira. Vamos ver lá como. Então, ele vai dizer, bom, então a teoria convencional vai nos dizer que a poupança, preferência entre consumo presente e consumo futuro, determina o investimento, produtividade marginal do capital. Aí o Keynes vai dizer, mas calma lá, essa teoria não é verdadeira, ela desaba tão logo se compreende ser impossível se deduzir a taxa de juros desses dois únicos fatores. Então, o que ele está dizendo? Que é impossível que a taxa de juros decorra da relação entre poupança e investimento, como é lá na teoria do ICSO, por exemplo, né? Ou na teoria do neoclássico convencional. Então, não existe uma taxa de juros natural, por exemplo, no Keynes. No ICSO existe uma taxa de juros natural, no Keynes não existe. Por quê? Porque ele diz ser impossível determinar uma taxa de juros a partir da oferta de poupança e da demanda por fundos. Então ele continua, é certo que dado uma renda, então, temos uma renda, a propensão a consumir determina que parte da sua renda cada indivíduo consumirá e que parte reservará sob alguma forma de poder aquisitivo para o futuro. Então é verdade que dado uma renda nossa, recebida, você consome, vai gastar em bens de consumo e parte você vai reservar como poupança. Mas a questão essa parte que você guarda em poupança, você guarda na forma do quê? Então vai dizer o quê? Porém, uma vez tomada essa decisão, outra o espera, ou seja, em que forma, né, conservará o poder de consumo futuro que reservou quer da renda corrente, quer da poupança anterior. Então, observe aqui que o que a gente está dizendo, olha, da sua renda corrente, você consome uma parte e outra parte você poupa. Na teoria convencional, o que se diria? Que essa poupança vai ser a oferta que vai ajudar a determinar a taxa de juros. Eles vão dizer que não é possível. Isso é simples de entender, porque veja, a sua poupança corrente, ela pode se dar de várias formas, como ele está dizendo aqui. Então, por exemplo, eu posso deixar de consumir a minha renda, uma parte que eu deixei de consumir, poupei, eu posso colocá-la debaixo do colchão, no cofrinho, no cofre grande dentro da casa. Isso é poupança, porque eu não consumi nada com ela. Ganho juros com isso? Não. Você não ganha juros colocando dinheiro embaixo do colchão ou no cofrinho. Você só vai ganhar dinheiro, juros, melhor dizendo, se você pegar essa parte poupada e colocar em aplicações que rendam juros, propriamente dito. Então é isso que o Keynes está chamando de forma. A forma como você poupa, existem formas de você poupar que não te pagam juros nenhum. Então, se você poupa e não ganha juros por isso, então a poupança não tem nada a ver com a determinação da taxa de juros. Né? A determinação da taxa de juros tem a ver com a forma como você vai poupar. Se você vai poupar comprando títulos, os títulos vão pagar juros para você. Mas quando você poupa comprando títulos, você abre mão do dinheiro. Então isso que é a coisa que vai ser importante. E agora, tem um outro aspecto importante dessa citação do Keynes aqui, é que ele fala, então, o poder de compra que você reserva da renda corrente e
da poupança anterior. Então, a sua decisão sobre a forma como você vai manter a sua poupança não diz respeito só à poupança corrente, mas diz respeito a toda a sua riqueza acumulada anteriormente, que é poupanças realizadas em períodos pretéritos. Então, essa decisão sobre a forma como você vai manter a sua riqueza, né, a sua poupança corrente mais aquilo que você já acumulou de riqueza, de poupanças passadas, ela é isso que vai determinar a taxa de juros e não a sua poupança corrente. Que geralmente a poupança corrente é uma ínfima parte do seu estoque de riqueza ou de poupança acumulada. Então, você tem muitos bens, muitos ativos, ativos financeiros, ativos de todo tipo, e o tanto que você, da sua renda corrente que você poupa, é uma parte muito pequenininha desse tanto que você tem de riqueza já acumulada que vem de poupanças anteriores, vamos chamar assim. Então, duas coisas. A sua poupança corrente não determina a taxa de juros, porque não é a poupança que vai determinar a taxa, porque a taxa depende da forma que você só recebe taxa de juros, você recebe juros, dependendo da forma que você guarda a sua riqueza, a sua poupança, e também ela não pode determinar a taxa de juros porque você não toma uma decisão, ela não tem uma importância grande no total da sua decisão em relação ao total da sua riqueza. Então, toda a sua riqueza, que pode estar em ativos mais líquidos ou menos líquidos, é que tem influência sobre a taxa de juros, né? Ou serão influenciadas pela taxa de juros. Espero que tenha ficado claro. Então, a poupança não é determinante da taxa de juros. Porque dois argumentos. Primeiro, que você pode poupar numa forma, dinheiro, por exemplo, botar dinheiro debaixo do colchão, sem que isso te dê juros. Então, se você tem formas que você poupa e que não te dê juros, a poupança não pode ser determinante da taxa de juros. Segundo, o volume da sua riqueza total é que importa para a decisão dessa forma que você vai conservar a sua riqueza, e não apenas a poupança corrente. Então, essa forma, né, se em ativos líquidos ou ativos ilíquidos, que o Keynes vai chamar de preferência pela liquidez. Se você prefere poupar na forma de dinheiro, você abre mão dos juros. O dinheiro é a forma de ativos líquidos. Então, se a sua preferência pela liquidez é maior, você não vai poupar em outras formas não líquidas. A não ser que a taxa de juros dessas formas não líquidas, de títulos, por exemplo, aumente até um nível em que você fala, não, se a taxa de juros que aquele título paga é maior do que eu ganho no que eu tenho agora, então eu vou transferir minha poupança monetária em poupança financeira de títulos que vai me pagar juros. Então, a preferência pela liquidez é que vai dizer qual vai ser necessário, qual vai ser a taxa de juros necessária para te demover dessa preferência pela liquidez. Ok? Então, diz o que esquematicamente a ideia do Keynes é essa aqui. Então você tem uma renda, que parte dessa renda você consome, parte dessa renda, que é a preferência no tempo, né? Então ou você consome ou você poupa. Essa poupança não define a taxa de juros, o que define a taxa de juros é isso aqui, a preferência pela liquidez. Dependendo da taxa de juros, você vai ficar com dinheiro. Dependendo da taxa de juros, você vai ficar com títulos. Ambas essas coisas aqui são, tanto títulos quanto dinheiro, são poupança. No entanto, o dinheiro não paga juros e títulos pagam juros. Então, aqui tem uma característica da apresentação aqui do capítulo 13 e 15 do Keynes, que é justamente essa dicotomia, né? Ou você tem dinheiro ou você tem títulos. Essas são as suas opções no sistema financeiro. Depois, no capítulo 17, isso amplia. Mas aqui as opções são títulos e dinheiro.